ar mais um Altispod, podcast mais atípico deste Brasil, minha gente. Olha quem está aqui comigo, Dani Freitas. Uma salva de palmas para esta maravilhosa. Seja muito bem-vinda mais uma vez, minha grande amiga. Muito obrigada, Mi. Obrigada demais pelo convite. Obrigada por trazer, né, esse tema que eu acho muito, muito relevante. E primeira coisa, fazer o meu papel aqui. Gente, se você não está inscrito no canal, você tem que se inscrever. E outra, você tem que se tornar colaborador aqui. Você vê o tanto de conteúdo relevante que a Mi traz para cá. Ela se desdobra. Vocês têm noção do que ela fez para a gente poder gravar? Eu não estou falando nem só em estúdio, porque em estúdio a gente está falando sobre coisas mais elevadas de custo, quando ela tem que se mobilizar, ela mobiliza toda a família para isso. Mas olha, gente, esse período aqui dá, assim, ela parou esse período inteiro, mobilizou família, mobilizou todo mundo para poder parar esse momento aqui e gravar. Vocês têm noção? E ela traz profissionais de ponta. Vocês já tiveram aqui, ó, gente de integração sensorial, que assim, é caçar gente dessa área, muito difícil. Diversos médicos com várias especialidades, que você não tem acesso às informações. Então, ó, é baratinho, tá quanto, Mi? Para ser membro, é R$ 7,99 por mês. R$ 7,99, gente. É. 7,99. Não tem coxinha. Eu falo que assim, coxinha sem glúten, você vai ter que dar uma mordida e falar: olha, moço, eu pago de novo a próxima mordida, porque não tem. É muito, muito barato. E você tem acesso a todo esse conteúdo. Tem aulas lá dentro, aulas bônus que ela coloca. Tem aulas sempre. exclusivas para os membros, Então, para quem quiser e puder, é uma forma de apoiar essa produção de conteúdo aqui do canal, né? Exatamente assim. Eu sei que, gente, é muito acessível mesmo. Convenhamos, né? E aí você vai estar sempre participando e para começar, já manda aqui esse conteúdo para o pessoal, porque Isso, nós vamos compartilha. falar, tem que compartilhar, porque é um conteúdo que é difícil de achar na internet. Nós vamos estar falando sobre o transtorno explosivo intermitente. Eu vou falar sobre um transtorno que também, o transtorno disruptivo de regulação de humor, uma correlação entre esses transtornos. É difícil de achar esse conteúdo. Você vai encontrar muitas vezes pago, inclusive assim, eu tenho, vários profissionais têm, mas eles falam dentro das suas plataformas. E aqui, ó, tá gratuito, 0800. Então, compartilha. Isso mesmo, gente. Já deixa o seu joinha, compartilha com o máximo de pessoas. A Dani gentilmente aceitou mais uma vez vir aqui para a gente bater esse papo. Esse convite aqui veio de saudade dessa minha grande amiga, né? Eu gosto mesmo de gravar ao vivo, presencialmente, podcast, né? É assim, na sua, vamos É muita dizer, da sua emoção, né? forma, né, original de ser, mas a gente não sabe quando vai se encontrar, né, Dani? A Não, gente ainda falando, infelizmente. quando será que a gente vai conseguir se ver de novo pessoalmente? Falei, então vamos fazer por live mesmo. E ela sugeriu esse tema, que eu tô aqui para aprender, junto com vocês que vão assistir aqui também. E confesso que desconheço e já tinha recebido vários pedidos, viu, Dani, sobre, porque todos esses transtornos, né, são muito correlacionados, né? Na verdade, é uma linha muito tênue e é uma definição muito acadêmica, na verdade, né? Então, para dizer, não, daqui para cá é tal coisa, daqui para cá a gente vai dar outro nome. Mas é um cérebro só, um ser humaninho só, é tudo muito aqui, assim, Isso que entrelaçado. você está trazendo é tão importante porque, é, primeiro, as pessoas acham que os critérios diagnósticos eles são estáticos. Isso, As pessoas vão falar sobre autismo, se uma pessoa fala alguma coisa lá do DSM-4, alguma coisa, ah, não, mas não é mais assim, ah, não, mas não, e já vai em cima, como? Daqui a um tempo vai mudar, é um isso. fato, vai se alterar. Por que vai mudar? Primeiro, como você trouxe, existe essa compatibilização em caixinhas. Porque nós somos pessoas, nós somos seres humanos limitados no tempo e a gente só consegue enxergar as coisas dentro de padrãozinhos e isso facilita. Só que, como você trouxe, nós temos uma correlação entre todos esses transtornos que a neurobiologia consegue enxergar ao longo da vida.
Mas isso é muito, muito difícil mesmo. Compatibilizando isso, tanto o DSM como a CID. Vamos lá, CID é o quê? Ele é um aglomerado de doenças, de transtornos, de síndromes, de condições, onde tem um acordo mundial ali entre vários países que eles se reúnem e falam, ok, nós estamos determinando que são esses códigos, e daí o médico vai colocar lá o código de autismo, isso vai começar a ter dados estatísticos. Então, ela se autoalimenta. Então, se eles definem que uma coisa é um transtorno, está colocando uma doença nova ali, como por exemplo a de jogos que tem agora, né? Colocou ali essa relação, o que vai acontecer? Nós vamos começar a levantar esses dados estatísticos ao longo do mundo. Onde tem mais disso? Onde tem essa prevalência? E aí a gente vai trazendo isso. Se você for olhar o DSM é nos Estados Unidos, a APA. E aí, a mesma coisa. Eles pegam esses dados para o quê? Para ter impacto em políticas públicas, desenvolvimento de questões sociais, plano de saúde, educação, enfim, tem vários impactos desses dados. E aí o que traz que é muito importante, gente. Eu não sei se vocês, eu quero até saber aqui nos comentários, quantos cursos vocês já viram por aí e não é criticando, não, é assim, é uma crítica, não vou passar pano. É uma crítica, mas não é uma crítica ruim, não é uma crítica no sentido de um olhar que a gente tem que ter cuidado, não é uma crítica para quem está desenvolvendo, porque tem cursos de altíssima qualidade. Mas quando vai falar sobre autismo, TDAH e TOD, vocês veem sempre esse combo vendido junto. Autismo, TDAH e TOD. E qual é a questão que nós temos em relação a isso? Quando você fala de três coisas o tempo todo, você está formando médicos, você está formando psicólogos, você está formando quem define esses diagnósticos, você está o quê? Realimentando. Por quê? Você vê lá o Daniel Kahneman, ele tem uma sigla muito, ele um estudioso, né, sobre o viés da nossa tomada de decisão. Nós tomamos decisão com base no que a gente sabe. O que a gente não sabe, a gente ignora, porque o nosso cérebro que economiza energia, ele vai pegar as informações e vai compatibilizar. E aí, o que nós temos, que depois disso foi virando uma avalanche muito grande, você pega os estudos de 2013 até 2019, 18, nós temos uma correlação entre o TOD, o autismo, o TDAH. Quando você passa desse estudo, que é de 2019, que foi um estudo muito relevante, você vê um aumento considerável no TOD. E aí vem uma pergunta muito, por que está acontecendo isso, né? Parece que todo mundo está vendo mais TOD. Essa pesquisa, que foi muito séria, muito relevante, ela trouxe a questão que, com um grupo de autistas, em que 66%, se me lembro desse dado, tinha um outro transtorno. E desse, um grande número tinha deficiência intelectual, ou mais de 80% tinha TDAH, mais de 40, quase 42% com TOD. Então, são números muito relevantes. O TDAH, já se sabe há muito tempo essa correlação. Tem muito estudo da correlação com autismo e TDAH. A questão é, ninguém para ler a metodologia dessa pesquisa. Que quando você vai olhar lá a metodologia, ele fala, peraí, gente, nós aqui temos o asterisco enorme, nós usamos esses padrões para o TDAH. TDAH, existe diversos instrumentos de rastreio para TDAH. É muito mais preciso você chegar num diagnóstico de TDAH que um diagnóstico de TOD. E o TOD, eles colocaram essa observação ali. Então, pode estar acontecendo uma realimentação por conta disso. E isso é muito preocupante, porque não se olha os outros transtornos. E o TOD foi, vamos colocar assim, o TOD é um transtorno muito sério, ele está num capítulo muito sério, ele está no mesmo capítulo do transtorno de conduta. E aí vem a questão do transtorno explosivo intermitente, que pouquíssimo se fala,
e ele tem uma prevalência relativamente alta na população geral. E aí, se você me permite, eu queria trazer uma história, que é uma história real. Que é uma familiar minha, para vocês terem uma noção sobre o TEI. Não sobre o TEI com o autismo necessariamente, mas para vocês terem uma noção como o TEI impacta a vida de uma pessoa. Eu ia, antes até de você contar essa história, o TEI, ele é um CID sozinho, ele é um CID isolado. A pessoa pode ter Isolado. apenas TEI. Só TEI. Inclusive, ele entrou no mesmo ano que o autismo no DSM. E você conhece, Dani, assim, pessoas que têm apenas esse CID? Essa que é a questão, você está trazendo uma questão muito interessante, que o DSM ele resolveu essa questão das correlações entre transtornos, né? Eu não conheço ninguém que tenha só, quando a gente vai olhar a história de vida das pessoas, mas quando a gente vai olhar a história de vida de vários transtornos, até mesmo a esquizofrenia, que é uma coisa que eu tenho estudado bastante, a bipolaridade, você vai ver o histórico da pessoa, a pessoa já tinha sinais, sintomas de outros transtornos. Quando a gente fala sobre transtornos de neurodesenvolvimento, a gente está falando sobre janelas temporais onde a gente consegue enxergar esses comportamentos. Então, esse comportamento se enxergou nessa janela. Então, são os transtornos motores, transtornos de aprendizagem de forma geral, né? A dislexia, disgrafia, enfim, todo esse combo ali. E aí tem a TDI. Você vê, por exemplo, o autismo, teoricamente, o transtorno motor, você consegue ver nos primeiros momentos de vida. Já a deficiência intelectual, o TDAH, tem que esperar esse cérebro ficar um pouco mais maduro para que essa hipótese se consolide. Mas a Sim, hipótese se consolidar, mas é uma janela. E aí você sim, vai seguindo, você vai vendo, quando você vai pegar a neurobiologia, você vai vendo umas correlações muito fortes entre o TEI com o TDAH, o TOD também você vê com TDAH, mas o TEI é muito, a prevalência, a correlação até de como funciona esse cérebro é muito próxima do TDAH. Você vê ali a questão da esquizofrenia com o autismo, apesar das pessoas ficarem muito bravas quando eu falo sobre isso, mas muitos estudiosos relevantes da área, eles têm publicação trazendo, primeiro, será que a esquizofrenia não é um transtorno de neurodesenvolvimento com uma abertura tardia por conta de fatores epigenéticos, várias questões do desenvolvimento? Então, é essa questão que a gente tem que entender que os transtornos eles estão muito relacionados e eles são espectrais. E quando eu falo espectro, gente, é amplitude, né? Então, amplitude de quanto aparece esse comportamento ao longo do tempo. Então, é essa a forma de enxergar. Então, o TEI, ele realmente tem essa correlação muito grande com outros transtornos. sim. É aquela coisa de novo, assim, né, de existe um autista puro, além de, sei lá, nos livros, né, porque na vida A real gente não sabe nem direito o que é o é, autismo, o TDAH, a própria deficiência intelectual é, é um aglomerado de coisa que a gente não é, entende. sim, A gente vai ver sim, a deficiência intelectual, um dos eixos da deficiência intelectual usa um construto que é o único construto da inteligência que a gente realmente entende, que é o QI. E mesmo assim o QI é extremamente falho. é, Então, assim, sim, é muito complicado isso hoje. O que nós fazemos com ciência, né, como uma estudiosa, eu não me considero uma cientista porque eu não estou produzindo, mas como uma estudiosa da ciência, uma divulgadora, é estudar e repassar os achados e fazer essas uhum, correlações de forma adequada. Isso que sim, nós temos, gente. Eu sonho o dia que a gente puder trabalhar melhor com isso, né? sim. E aí Mi, conta então essa sua história, de essa vivência eu, pessoal, essa eu queria até experiência. saber que é o seguinte, se vocês conhecerem alguém, se vocês... eu não tenho um familiar só com essas Contei. características, é, mas a história dela é muito impactante porque é uma mulher e o TEI tem prevalência em homem. Então eu quero trazer um caso que sai um pouquinho disso. Aí eu quero os comentários das pessoas, que se vocês puderem dividir, não precisa falar quem, mas é muito importante a gente dividir isso.
Pensa numa senhora na casa dos seus 60 anos, morando com a mãe. E aí, eu, neta, né, chego lá, e aí a minha avó fala assim: Ô, fulana, você deixou aqui uma roupa íntima no chão, no banheiro. Ela é uma senhora, a gente tá falando de uma senhora de 80 anos. Pô, isso não dá, assim, você tem que pegar, guardar, lavar, nananã. Enfim, deu uma chamada, foi o suficiente. Ela tava com um jogo de talher na mão e jogou em cima da minha avó. E com isso minha avó se feriu. Peguei minha avó, recolhi, levei para o hospital. Aí você fala, é um caso isolado. Ela simplesmente jogou. Nessa que eu tava levando minha avó, ela se recolheu dentro do quarto, ficou quietinha lá e tudo. Chegou, pediu desculpas, chorou. Foi aquele, ó. Poucos dias depois, um outro episódio. E isso era normal. São vários episódios por semana. Tá que esse foi muito exacerbado, mas são gritos, são os gritos, são coisas jogadas, quebradas, e é um convívio muito difícil. E aí eu queria trazer um pouquinho da história dela, porque não é só isso, né? Gente, essa minha tia, ela hoje, ela já tá bem mais velha, né? Ela tá na casa dos 70 e poucos anos. Minha avó já tá na casa dos 90. E ela, desde jovem, ela sempre foi muito explosiva. Todo mundo relatava isso, que desde que ela era criança tinha muito problema na escola, mas ela também sempre era muito esquecidinha, sabe? Esquecia a tarefa, tinha dificuldades na aprendizagem, muito característica do TDAH. Várias características do TDAH em questão de aprendizagem, em questão de compromisso. Na adolescência, acabou reprovando, né? Apesar dela ser, ela é muito. A gente tem uma impressão, assim, quando fala sobre isso, a pessoa, é porque não é inteligente, né? Mas ela, não, ao contrário, ela sempre gostou de ler muito, fala muito bem. Aliás, ela aprendeu a tocar instrumentos sozinha, uma voz belíssima e, assim, não que isso seja um atributo mais, mas colocar aqui na conta, uma mulher belíssima, belíssima. Eu sou a ovelha negra da família nisso, porque a minha família, as mulheres da minha família, é um trem assim, e aí ela era a deusa da família, de tão bonita que ela era assim, né? E nessa, ela foi da adolescência, sempre assim, explosiva e complicada. Começou a trabalhar, trabalhou como na área de radialista, mas sempre com dificuldade. E nesse meio tempo, ficou muito marcante o transtorno de sono dela. Ela não funcionava durante o dia direito. Ela sempre funcionou muito bem pela madrugada. E qual é o problema de quem funciona muito bem pela madrugada e tudo? Tem uma tendência muito grande, quando você tem uma vida, existe estudo trazendo com essa correlação com problemas com bebida, drogas, acaba porque você acaba entrando nessa até para você conseguir dormir. Não que ela tenha seguido um caminho muito complicado, mas ela nunca conseguiu dormir sem também uma medicação bem pesada, e a escolha da medicação não foi adequada durante esse desenvolvimento ao longo da vida dela. Então, a medicação causava necessidade de usar remédios para o estômago também, porque sentia muitas dores, e aí a escolha desses remédios não era adequada, porque afetava também o sistema nervoso central, né? É muito comum isso daí. Resultado, essas explosões eram constantes, não conseguiu continuar com noivados, namoros, e foi se recolhendo na casa da minha avó. Não, teve um momento que parou de trabalhar, não conseguia mais trabalhar, saiu do trabalho, e é uma história que se repete muito. Hoje ela não consegue mais ter essas explosões porque ela teve um câncer muito severo e ela tá miudinha na cadeira de roda, tá numa situação complicada e é um momento que até minha avó ela não tá vivenciando mais
todos esses sintomas, porque fazia parte da rotina da família, o coração na mão, sabia que a explosão ia vir. Então, se tinha um momento ali da manhã que essa explosão tinha era muito considerável. E aí, existem diversas histórias em relação a isso, né? Em relação a essa falha desse controle desses impulsos. E aí é muito importante a gente diferenciar do TOD, por quê? O que nós vemos, e não é raro, e eu vou falar, eu acho que eu vou trazer primeiro os critérios diagnósticos do TEI, deixa eu pegar aqui. Eu ia falar para você explicar, então, assim, quais são essas características do transtorno explosivo intermitente, né? O que faz dele, né, assim, de diferente? O que que a gente pode identificar, né, que sinaliza que seja o TEI? Sim, eu vou trazer aqui do DSM, né? Então, assim, são episódios recorrentes de agressividade. E quando a gente fala em recorrente, gente, nós estamos falando aqui, deixa eu pegar aqui o número de episódios que tem que ter. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, para falar exatamente como é que tá no No, DSM. ele também, assim como, por exemplo, no autismo, os critérios diagnósticos tem 2 grupos, e aí você tem um mínimo, né, de cada um desses grupos. No TEI Tem. também tem essa Tem diferenciação ou o não? agrupamento, deixa eu só pegar aqui bonitinho para Sim, aham, falar exatamente como é que tá. isso. Pega aí para a gente deixar muito bem, porque geralmente, acho que isso que traz a confusão, e até mesmo, não só a confusão de qual transtorno que se encaixa, mas justamente assim, porque esses episódios de explosões, vamos supor, esses rompantes, por exemplo, o TDAH ele tem essa coisa, né, meio montanha-russa, então, né, aquela coisa meio passional, né, então, tem hora que tá aqui, tem hora que tá aqui, né, então, o que que diferenciaria, né, então, assim, O por que exemplo, num define TDAH de ter essas coisas e que não é isso dentro da característica de um TDAH, o que que diferencia então para ser um TEI, né, então, quando a gente está para que falando as em pessoas alta entendam. frequência e magnitude dessas explosões, de comportamentos que a gente não consegue explicar nessa frequência, nessa magnitude dentro desses outros transtornos, a gente tem que compatibilizar com algo, porque assim, com Tá, algo que seja compatível, que no caso eu vou falar sobre o TEI. Assim a gente vai continuar com uma dor sem nome, colocando coisas que na conta do autismo, na conta do TDAH, não tem o TDAH e o autismo não tá ali agressividade, tá, irritabilidade. Isso pode até ser uma consequência pontual de uma coisa ou outra, mas sim, alta frequência é preocupante, a gente tem que investigar. Vamos lá. A gente está vendo os noticiários de TV e tudo, e o pessoal colocando sempre a coisa no autismo e no TDAH, isso é preocupante. Então, aqui, explosões comportamentais recorrentes representam uma falha no controlar os impulsos, conforme manifestado um dos seguintes aspectos: agressão verbal, então acesso de raivas, injúrias, discussões, agressões verbais, ou agressão física dirigida à propriedade, animais, outros indivíduos, ocorrendo uma média de 2 vezes por semana durante um período de 3 meses. A agressão física não resulta em dano ou destruição de propriedade nem lesões físicas a animais e indivíduos. Daí é o primeiro grupo, né, que pode se colocar aqui, que é a agressão verbal. O segundo são 3 explosões comportamentais envolvendo danos ou destruição de propriedade e ou agressão física envolvendo lesões físicas contra animais ou outros indivíduos ocorrendo em um período de 12 meses. Então, assim, por que isso? Até o DSM, o TEI, ele passou por oscilações. Ele era mais brando, ele só vinha com a questão da agressão verbal. Se você pega lá no DSM-3, que é quando ele entrou junto com o autismo, porque o pessoal gosta de falar, transtorno novo, não existe. Não, ele existe desde que o autismo entrou. Na época, teve um transtorno chamado transtorno passivo-agressivo, que ele estava junto com o TEI.
E aí, no DSM-4, ele foi para o limbo do DSM. O limbo é aquela área do DSM que é do tipo, vamos ver se os profissionais vão continuar diagnosticando, não, compatibilizando. A gente não sabe o que a gente faz com esse transtorno. Passou o DSM-4, passou os anos seguintes, não foi relevante, não conseguiram confirmar esse diagnóstico, saiu do DSM. Ele deixou de existir, porque as pessoas acham que só agrega, o DSM só cresce, cresce, cresce. Não, tem os que vão para o limbo, tem os que são removidos. Então, é muito importante a gente separar isso daqui. Mas essa daqui, esse item, que é o item B, é o diferencial, o grande diferencial entre, por exemplo, o TEI e o TDAH, que é o transtorno disruptivo de desregulação de humor, que é a magnitude da agressividade. Então, essa magnitude, essas explosões recorrentes, ela é grosseiramente desproporcional à provocação ou quaisquer estressores psicossociais precipitantes. Então, assim, pode ser uma etiqueta, pode ser uma buzina, ou a roupa íntima no chão que a outra fala assim, olha, você tinha que ter catado, você tinha que ter pego, não é legal, você é uma senhora e tudo, e sair quebrando tudo. Entendi, a Então, resposta muito desproporcional, né. e, Então a, não e a frequência, resposta desproporcional e e a frequência, então, o DSM te dá inclusive em quantidades, né, qualidade e quantidade dessa resposta, dessa E nesse desproporção. ponto é muito importante que muitas, quando a gente ia fazer a live, muitas pessoas pediram para falar sobre o transtorno disruptivo de desregulação de humor. O TEI e o TOD, eles estão no mesmo capítulo, que é o mesmo capítulo ali do transtorno de conduta, da piromania, da cleptomania. É um capítulo que qualquer profissional tem muito cuidado ali. Eu fico até surpresa com a falta de cuidado que alguns têm com o TOD, porque é complicado você entrar dentro desse capítulo da SM. Já o TDDH, tem dois Ds, né? Aí dá na língua. Ele tá dentro dos transtornos relacionados ao humor, mesmo capítulo do transtorno de bipolaridade. Só que vem a questão, qual que ele traz? A pessoa que tem esse transtorno, ela é sempre irritada. Ela tem Tá. picos que ela fica mais irritada. Sabe aquele é sempre uma nuvenzinha, assim, não tá bom, não tá legal, é baixa astral, e você pega uma criança assim. E por que veio isso? Teve um grupo de estudo, que é um grupo de estudo que estuda esses transtornos antes de entrar no DSM, por exemplo. Que eles se uniram, peraí, gente, a gente está diagnosticando bipolaridade demais em criança. Não tá legal isso. E aí esse grupo foi estudar muitos casos e viram para aí, o funcionamento desse cérebro é diferente. E coincidiu numa época que estava começando a crescer os estudos de neuroimagem. E eles viram que, assim, existia aspectos diferentes dessas crianças. E eles falaram, não, então vamos colocar um novo nome. E aí eles deram um nome provisório, que agora eu não lembro exatamente o nome, e depois entrou como o TDDH. A parte interessante desse transtorno é que muitas pessoas falam, Dani, qual é o CID dele? Você não vai encontrar. Por quê? Primeiro, ele é um transtorno novo que entrou no DSM, entrou em 2013, e no CID, na CID-11, eles colocaram dentro do TOD. Se você for olhar os critérios diagnósticos do TDAH, ele está em um subtópico do TOD. E aí vem a questão que é uma divergência muito grande entre a CID e o DSM em relação a esse transtorno. Porque enquanto um acha que está muito mais relacionado a essa questão opositora, desafiadora, o outro entende que é um transtorno de desregulação de humor. E o que vai definir isso? O tempo. É os médicos diagnosticando, analisando e dando esse diagnóstico e fazendo estudos para saber em que local ele vai se compatibilizar mesmo, se ele está relacionado a um transtorno de humor ou ele tá relacionado a um transtorno opositor desafiador. E aí, seguindo nos critérios, nós vamos para o C. Ele não é premeditado, TEI. Então, Tá. essas explosões não vêm, não tem uma finalidade, não tem objetivo. Ele não queria destruir tudo.
Então, não é raro ele ter essa explosão de humor, ele não lembra o que aconteceu, a explosão foi tão grande que ele não lembra, ele tem um É um shutdown, né? rompante. Um rompante, tem shutdown. Ele tem um shutdown, tem um meltdown, começa a chorar compulsivamente e desculpa. Ele também é conhecido, eu trouxe aqui, ó, como o transtorno do Hulk. É o Hum, Hulk. Se a gente for olhar, o personagem dele foi construído em cima desse transtorno. entendi. E é diferente no Todd, por exemplo, que tem aquela coisa, de repente, de vingança, que tem aquela coisa de querer Irritável, provocar o outro, se opor mesmo, né, a de índole querer vingativa, desafiar, índole entendi. vingativa, é muito. E a questão da idade, né? 6 anos, a partir de 6 anos, ele já estabelece aqui a questão da idade. E é 6 muito. anos? 6 anos, a partir de 6 anos. E aí vem a questão, né? É que essa agressividade, como eu falei aqui, ela tem que gerar sofrimento. No TI, ela gera sofrimento, ela gera prejuízo funcional, é, da questão, pode ter ocorrências em questões legais, em questões financeiras. Então, por exemplo, uma pessoa que joga o celular na parede, então, ai, caramba, tô com raiva que aconteceu uma coisa, quebrou o celular, que porcaria, vou ter que comprar um novo celular. Ou aquela Isso é criança, né, que às vezes quebra o próprio brinquedo que ela tanto gosta, mas naqueles rompantes de raiva, né, ou que às vezes cria confusão com os amiguinhos que ele gosta também, mas que empurra, ou, né, aquelas que cria várias questões de relacionamento, né. Eu tenho ouvido muitos depoimentos de mães nesse sentido também, de crianças com esses impulsos, né, de crianças tendo esses episódios, assim, dessas agressividades, mas que não são crianças que de fato são agressivas no sentido de querer machucar o Às vezes é um outro, de doce, é aquela criança que é, beija, que é afável, que. é, Mas mas que tem esses pode. rompantes, isso, que Eu, tem eu, eu gosto de brincar com o termo que é o seguinte: você identifica. O T, ele tem um acelerador que está ativo além do ponto. Ele tem um freio quebrado, um freio que não funciona no modo que deveria funcionar, nas horas que deveria funcionar. E o fluido de freio, ele também não tá legal, sabe? Ele não tá funcionando na viscosidade que deveria. E quando a gente vai entender isso daí, na questão fisiológica da coisa, né? A gente tem que pensar na questão do freio, né, do acelerador, quer dizer, o acelerador não funcionando direito como sistema límbico. Então, a gente tem ali, a gente pensa lá no desenho Divertidamente, né? A amígdala, né, que os sentidos eles estão lá na amígdala, né, ela tem uma hiperreatividade. Então, essa reatividade de forma considerável, ele não consegue frear direito. Esses pessoas muito exames. intensas, né. E aí é curioso que quando você compara um cérebro de uma pessoa com TDAH através desses exames, né, a ressonância magnética funcional, aquela que vê os fluidos e tudo, a gente vê isso muito presente, tanto no TDAH, por isso que eles falam assim, que o TDAH é relacionado a emoções, é um transtorno de desregulação de emoção, né? E no TEI também tem isso, né? Bem considerável. Então ele vê ameaças aonde não tem, ele faz leituras indevidas, desproporcionais. E aí a gente tem um freio que é hipoativo. E esse freio é o quê? O nosso córtex pré-frontal, que ele vai chegar e falar: oi, peraí, não tá muito adequado isso daí que você está fazendo. Vamos segurar isso daí. Então ele não consegue justamente frear, enxergar isso. Isso é muito mais por conta da circuitaria que propriamente da espessura desse córtex.
E aí nós vamos para a questão do fluido de freio, que é a serotonina. Não é raro também a gente vê pessoas com TDAH e tudo com distúrbios de sono relacionados. Então a gente tem uma dificuldade, uma deficiência na eficácia dessa serotonina no organismo, né? Então, a serotonina ela vai ajudar muito nessa questão dessa regulação dessa impulsividade. E quando a gente vai olhar, no caso, o TOD ele já traz um perfil bem diferente disso, né? O TOD, você tem alguns estudos de neuroimagem que traz essa questão do córtex mais afinelado. Então, assim, ele não é a questão dessa conectividade, mas que ele não tem, deixa eu ver, tentar achar a palavra adequada, né? Ele não consegue monitorar esses erros de forma adequada. Então, assim, ele fez uma coisa, ele não tem um feedback do tipo, olha, o que eu fiz errado, eu tenho que salvar aqui, eu tenho que consolidar essa memória que não é por aí. Não sei se eu consegui entender a questão da tomada de decisão. E aí nós vamos para a questão também da amígdala, né? A amígdala, ao contrário do que a gente acha que é muito hipoativa, o que os estudos trazem é uma hipoatividade. Então, ele também é mais morno em relação a isso. E a questão do cortisol também, esse eixo HPA, porque a gente é, transtornos, né? O tempo todo a gente tem que olhar essa correlação desse eixo neuroendócrino e hoje em dia imunológico, né? Que se estuda muito. Não tem uma ativação tão considerável assim no TOD, que os estudos estão trazendo. E aí vem uma questão interessante entre as intervenções, quando a gente vai identificar, isso daí já é um viés muito meu que eu trago, do que eu discuto com outras pessoas. Eu quero deixar muito claro isso aqui, por quê? Quando a gente vai olhar um comportamento, quando a gente vai fazer uma análise funcional do comportamento, nós temos várias abordagens aí. A gente pode olhar, ficar muito preso em tentar olhar assim, qual é a função desse comportamento, as consequências depois, né? É o que se faz muito, porque isso daí foi os estudos do Waiata, anos e anos estudando isso, né? As funções do comportamento. Hoje a gente entende que nós temos tantas contingências envolvidas e às vezes, quando a gente está tentando buscar essa função muito exata desse comportamento dentro de um contexto, a gente não vai conseguir enxergar de forma global. Então, tem se estudado muito entender as cadeias comportamentais para a gente interromper essa cadeia, reforçando antes, porque assim, eu faço uma cadeia com uma busca de alguma coisa. Então, se eu chamo a atenção de alguém, por exemplo, Pirela, eu quero que ela olhe para mim. Mas antes disso, eu fiz um bando de coisa para chegar nesse ponto. Então, no TEI, por exemplo, existe, e no TEI, em comportamentos agressivos de forma geral, né? A gente acaba tendo um ambiente mais estressor e comportamentos precursores, por mais difícil que a gente consiga identificar, existem esses comportamentos. Por mais que a pessoa tenha que identificar, ajudar nessa identificação, e essa parte vem muito difícil. Se você, por acaso, consegue interromper essa cadeia antes, porque o que acontece? O TEI acaba que todo mundo chama de panela de pressão. Todo mundo tenta suprir as necessidades antes que ocorra. Então, o que você está fazendo é desligar esse comportamento antes que ocorra. Isso eu não estou Certo. falando que é uma intervenção, mas é uma busca que todo mundo tem. No TOD, por mais que você saiba onde a pessoa quer chegar, ela continua. Ela continua. Ela quer te irritar cada vez mais, ela quer Sim. seguir. E é muito preocupante porque o que eu vejo é que quando você faz uma análise funcional dessa, quando você quer desligar esse comportamento de uma criança teoricamente com TOD, com a hipótese, você desliga esse comportamento. É muito raro você seguir, são pouquíssimas crianças que seguem. E isso traz muito o que aquela pesquisa trouxe. Os modelos que a gente tem de diagnóstico de TOD, ele ainda é muito falho, a gente não tem procedimentos ainda robustos o suficiente para isso, para trazer no ambiente clínico. Uma consulta não é o suficiente para fechar um TOD, você
você tem que acompanhar essa pessoa. E outra, tem o TOD, que é um dos mais difíceis que eu vejo, é aquele que a mãe fala, é, em casa é terrível, é o tempo todo é uma luta, é o tempo todo me controlando para tudo ir bem, mas na escola ele é um anjo, na clínica ele é um anjo, todo mundo acha que ela tá Tá inventando, louca. aí ela ganha o que é a síndrome de Munchausen por procuração, Hum. porque todo mundo acha que ela está inventando esse transtorno. Ela é a louca mesmo. As mães que falam sobre o autismo e de ser mãe louca, a mãe desse perfil de TOD, ele é completamente... E aí, ela tem que filmar, ela tem que provar Ela exaustivamente. tá falando. Assustador, né? É assustador. E o que eu fico mais Assustador. assustada é como esse diagnóstico ele está sendo banalizado. Banalizado? É, É. Eu, assim, e olha que, né, por conta do Altispod, para mim é um intensivão nessa vida de famílias atípicas no geral. Até hoje, todas as famílias que falaram para mim, ah, meu filho tem TOD, não tinha, não era TOD. Mas eu não fico discutindo, porque eu também não sou profissional para ficar diagnosticando nada, né? Então, do que me falam que tem, quando chegam para mim, é não, meu difícil para filho. você, né? Não, eu não Você fico debatendo diagnóstico alheio de nada. Se você chegar para mim e falar que você tem, eu falar, a não ser que você seja minha amiga, né? Daí as amigas a gente manda a real, né? Do tipo, tratamento, vou na casa da amiga e falo, o tratamento do seu filho tá horrível. A gente tem que mudar isso, né? Do tipo, Isso é esse amigo, grau, é amigo de esse verdade. grau de amizade que a gente espera, né? Que se vai na nossa casa e fala, tá ruim, isso tem que mudar, tá péssimo, né? Tem que ser desse jeito. Agora, dos outros, não. Então, se chegar para mim e falar, olha, eu sou autista nível 3 de suporte, a pessoa está verbalizando para mim e participando do Altisport, eu não vou ficar discutindo o diagnóstico que ela está falando para mim que tem. Não vou, não, não é este o meu papel, né? Então, eu não conheço, eu não conheço famílias que vivenciam, mas eu fico imaginando que deva ser muito assustador pensar nisso, inclusive assim, transtornos de conduta, né? A gente vê, pensar em ver o filho, ver algum familiar, Muito. deve E ser uma pensar que coisa. o TOD, ele pode ter essa evolução para o transtorno de conduta, né? Tem muitos estudos Exato, fazendo. exato, E aí o que eu justamente. mais me preocupa é a questão desse TOD exacerbado, sendo que às vezes você vê que assim, quando a mãe começa a relatar, você vai vendo a frequência, a topografia, todas que são compatibilizam muito mais com o TEI. E É, são cérebros que funcionam diferente. Aí a pessoa fala, ai, mas é porque os fármacos no TOD não dão certo. Porque o pensamento, o raciocínio é um cérebro. Lógico que existe essa correlação, esse entrelaçamento, esse mosaico entre os transtornos, trazem questões diferenciadas. Mas o pensamento, o raciocínio clínico, numa primeira linha, pensando, olha, tem a hipótese de TEI, ele tem dificuldade nesse freio aqui. Então, nós vamos trabalhando pensando nesse freio. Qual antipsicótico? Será que um remédio para TDAH, tipo, sem ser um psicoestimulante, a tomaxetina, né? Ou um outro seria mais interessante para esse caso, para que a gente trabalhe melhor isso? E aí, o que me preocupa também é outra coisa, trazendo a questão dos fármacos. São falas que primeiro, medicação é para dopar, para predicar. Medicação não se medica criança. Isso é um problema do tipo, não se medica criança, tem que esperar ficar mais velho, porque vai ficar dependente. Primeiro, a gente está falando, quando a gente começa a falar sobre essas dependências, a gente está falando de medicação ali antes da década de 80. E outra, é totalmente fora do nosso contexto isso. Os Estados Unidos viveu toda a crise dos opioides ali, né, há um tempo atrás, e isso repercutiu nessa fala o tempo todo, e não se usa, não necessariamente você vai usar uma medicação com essa base, né, não é um opioide. Então, nós temos essas medicações de segunda geração que cada vez estão evoluindo mais. E se você usa um fármaco,
você vê terapeutas sofrendo em relação a isso. O que é aquele terapeuta que ele tem medo de falar de medicação? Às vezes ele tem preconceito em relação à medicação, mas ele não consegue evoluir na terapia. Porque o freio dessa criança não segura, ela não consegue. E aí o que nós temos estudos sobre os fármacos é que se você entra, você ajusta esse fármaco de forma adequada, nesses primeiros momentos de vida, ali, não nos bebezinhos, estou dizendo na idade adequada. Apesar que a gente tem estudos trazendo que mais de 75% das crianças usam medicação off-label, né? Essa é a real. Sim, sim, sim. Não tem. E aí nós temos essas crianças usando medicação adequada, com uma intervenção adequada, com um treino parental adequado, possivelmente na adolescência e na fase adulta não vão usar. A gente vê isso daí muito no TDAH, os estudos longitudinais de pessoas que começaram a usar ali na infância, na adolescência e na vida adulta não usam. Mas Se tiveram nós um duas, tratamento porra velha, que adequado, foi ter né? diagnosticado, diagnosticado TDAH depois de um tempo, é só remédio. Desastre, desastre, né? Que não foi, quando não é tratado, né? Aí é desastroso o resultado lá na frente. É E, que o e, pessoal ainda tem muito estigma quando pensa em medicamento, né? E, e é sempre importante para o pessoal que escuta a gente, né? A gente não é nem a favor, nem contra nada. A gente é questão de ter bom senso e entender que não existe uma verdade absoluta para situação nenhuma, gente. Por quê? Porque existe uma pluralidade de cenários gigantesca. Então, você vai ter desde crianças que não precisam de nenhuma prescrição medicamentosa, né? Que chegam ali com 1 ano e meio, 2 anos na consulta, que médicos mal e mal olham na cara e já saem de lá com receita sem nem início de intervenção. mas Nós isso temos, daí eu vou te falar uma coisa. Isso o pessoal gosta de colocar os Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos, porque lá não se medica. Não sei aonde o pessoal inventou isso. A FDA, ela tem um protocolo sobre autismo e agressividade no autismo, irritabilidade no autismo, onde esse protocolo está escrito risperidona no protocolo, não está escrito outra medicação. E ele foi copiado direitinho pelo Ministério da Saúde, foi só traduzido e colocado ali. Então, por isso que assim, a risperidona ela entrou como, tem irritabilidade? Ah, tá aqui? Não, então vamos prescrever isso porque está aqui no protocolo do Ministério da Saúde. É complicado. então. Então, aí a gente tem esse tipo de cenário, que é um absurdo. A gente tem crianças que estão no SUS, ou seja, estão sem nada. Por estarem sem nada, e vão continuar sem nada, estão com inúmeros comportamentos inadequados, agressivos, autolesivos, heteroagressivos, e que aquela família vai atrás de um médico, e óbvio que o medicamento não é o que ela precisaria de uma intervenção. Só que o medicamento é só o que o médico pode dar, porque aquela família vai voltar para casa e ela não vai ter uma intervenção. Só que aquela criança está se batendo, aquela mãe não sabe mais o que fazer. O medicamento é a única coisa que aquele médico pode dar. Então, ele vai dar o medicamento até quase que dopar aquela Não, criança, e às porque vezes é o que tem para hoje. vai dar Essa é a realidade de medicação muitas pessoas. e para piorar, as medicações, por exemplo, as medicações, não necessariamente a medicação que ele precisa mesmo, porque a família é pobre, vai ser a medicação que está lá na farmácia Acessível. de ACC. Não, Isso. aqui O tem. que for, Então, é a que tem. por exemplo, o meu filho não deu certo com risperidona por nada, só piorou o comportamento. E a risperidona é uma dessas medicações. Se eu fosse Sim. depender disso, eu estaria lascada. Isso. E ainda tem toda a adaptabilidade, então é um custo muito grande. Então, ela só tem essa opção e às vezes nem é a opção melhor que tem. E aí Exato. me dói Porque que eu ouvi esse. eles vão, quando é questões de saúde pública, eles vão tomar decisões é, baseadas em massa, gente, em números, não é em individualidade, é em número. Então, em número, eles vão pegar os remédios que funcionam para uma massa maior.
Mas nisso, uma galera vai ficar de fora, e pode ser o seu filho, como foi no caso da Dani, entendeu? Pode ser que não se apli o Arthur, por exemplo, nunca precisou de medicamento. Então, se ele tivesse utilizado, você pode ter certeza que ia ter sido assim, ó, aquela bomba relógio, só ia ter feito mal também. Então, quando se tem essas decisões em massa, claro que você vai atender uma massa, de novo, um monte de gente vai ficar de fora. Então, não existe uma verdade absoluta. Quando a gente fala, os médicos falam de um medicamento ou outro, nessas decisões padrões, esses testes, não é teste que eu queria dizer, quando faz Mas sim, os. mas de certa forma vai no próprio organismo também, né? A pessoa vai usando, vai adaptando ou não. Eu vou querer trazer até um caso do meu filho recente, Mi, que eu conversei com você assim por alto, para as pessoas terem uma noção. O Aquiles, ele começou uma intervenção desde sempre. Porque, assim, não necessariamente foi aba lá no início, quando ele era bebezinho, porque ele nasceu prematuro, então fez estimação precoce. Aí depois entrou para aba, aquela aba que a gente sabe cheia de coisa, né? Enfim. E foi seguindo. E qual era a questão? Aquiles, desde pequenininho, ele não dormia. Ele não dormia, mas todo mundo, bebê é assim mesmo. Fulano, não, não. Mas era anormal o nível de irritabilidade que ele tinha. Eu lembro a primeira babá do Aquiles, ela falou uma coisa, eu fiquei muito irritada na época. Ela chegou assim: o seu bebê não é normal, Dani, ele tem alguma coisa. Eu mandei ela merda, né? Eu falei assim: não é normal? Tá todo. Mas não era, porque ele chorava o tempo todo, a irritabilidade não dormia e tadinho, ele já dormia igual um adulto, o tempo de sono dele, total, de um dia inteiro, bebezinho já era de um tempo de um adulto, e assim seguiu. E eu fui a mãe que relutou até o último segundo para dar medicação, e me lasquei. Porque não, né, vou dar medicação, chegou lá nos 4 anos, ainda não, aí não dormia, a gente naquele transtorno não conseguia render também nas terapias, que ainda tinha isso, né? Porque não rendia, porque não dormia, ele não dorme durante o dia. E foi essa bola de neve sempre na vida. Até que a gente resolveu entrar com medicação. E aí a medicação que ele entrou resolveu parcialmente. Foi aquele negócio que a gente entrou com ela, melhorou o sono, ainda tinha muitos despertares noturnos, mas a gente, é o que tem, vamos continuar aqui, tá. Só que teve uma transição de laboratório essa medicação. Nesses tempos, do ano passado para cá, ela começou a vir cheia de falha. A medicação veio com viscosidade errada, não tinha na farmácia. E a doutora Ellen, que é um anjo no céu, gente, essa mulher, ela, não sei, ela já comprou a morada dela no céu, porque ela é um trem fora do Um normal, gente. beijão para Ellen Siqueira, que ela é Maravilhosa. uma maravilhosa, uma incrível. Tem a aula dela aqui também, exclusiva para os membros, tem vários episódios com ela é maravilhosa. Ela é um ser assim de outro mundo, sabe? Ela, por exemplo, ela chegou para mim, uma amiga falou: bora fazer um seminário gratuito sobre epilepsia? Ela, bora. Ela, Dani, você mexe com a infraestrutura? Eu mexo. Aí virou um trem enorme. Foi um seminário gratuito aqui em Brasília, que foi num espaço, cara, até para os pais, eles preocuparam com os pais. Gente, os pais cansados, epilepsia, vivem nesse. Teve massagista lá, teve manicure, uma mesa cheia de coisa, a gente sentado numa praça cheia de árvores, tudo. Eu fiquei só com a parte da infra. A Ellen é assim, a Ellen é desse jeito. Ela é uma pessoa humana num nível. Mas aí falando, graças a Deus que ela cruzou meu caminho e ela cuida do Aquiles, que foi, gente, um ó. Era um negócio de eu mandar mensagem para ela o tempo todo, porque a gente era. E eu gasto. E o gasto que teve com medicação, porque era muito, muito. A gente tentava uma, aí piorava o perfil sensorial dele, do absurdo. Outra não fazia nem cosquinha. E aí a gente tinha que retirar tudo para poder colocar. Então isso começou no ano passado e até chegou um ponto que o Aquiles parou de dormir. A gente tentando fazer essas modificações e tudo,
ele estava dormindo 2 horas por noite, 3 horas durante 2 semanas. E E aí ele o tem um Aquiles, transtorno explosivo intermitente. sempre a gente teve essa hipótese, sabe? Porque ele sempre tinha essas explosões e não freava, e a gente não conseguia. E por mais de ele, a gente sempre fez muita intervenção comportamental no Aquiles. Foi o que mais estudo na vida são essas intervenções, é o que mais a gente trabalha aqui, o que mais a gente acompanha é treino de comunicação funcional e tudo, mas mesmo assim era muito complicado, porque como ele não dormia, nunca dormiu muito bem, render nas outras coisas sempre foi difícil. Eu falo que a deficiência intelectual do Aquiles é um resultado do transtorno de sono com transtorno motor, o autismo e o TDAH. Ele é um resultado disso daí, porque o autismo ele atrapalha em um certo ponto, mas esse transtorno motor com transtorno de sono é uma das coisas que mais atrapalha o Aquiles aprender qualquer coisa. E a questão vem a irritabilidade dele, né? Tudo isso. O Aquiles motor, quando começou você diz, você fala envolvendo também a apraxia, a questão de apraxia, dispraxia, né, ou apraxia geral. geral, ele tem a dispraxia global, a apraxia de fala, o Aquiles ele tem todas essas questões, né? E é engraçado que quando quem não conhece o Aquiles, num primeiro momento olha assim para ele, os profissionais sempre depois assim de 10, 15 minutos, eles desfalam tudo que eles falaram para mim. Porque eles olham uma criança, quando eles têm contato e vê as barreiras, as dificuldades, eles meio que assustam. Eu noto assim, ele está com uma professora maravilhosa esse ano, maravilhosa, mas eu vejo como ela, a bichinha sai muito, muito cansada. E ela só fica com Aquiles e mais um aluninho. São 2 aluninhos e ainda tem um monitor ajudando. Os Ele profissionais, na hora que exige. conhecem o Aquiles, querem te dar um abraço, Dani. Vem cá, Dani, deixa eu te dar um abraço. Não, não. Nessa semana, eu cheguei para a professora, Aquiles não estava dormindo, ela foi me chamar para eu ir lá. Estava no finalzinho do semestre, eu falei assim, professora, me desculpa. Você segura a palavra, pelo amor de Deus, eu preciso dormir. E eu só estava iniciando a semana. E aí foi no caminho do início das férias. E como teve greve e tudo, e ela não tirou a greve, né? Ela não, na época da greve, ela conseguiu sair de férias antes e ela juntou com umas outras coisas dela lá. Então, pronto, me lasquei. Eu não me lasquei porque ela é maravilhosa, mas enfim. Zero rede de suporte, gente. As pessoas romantizam quem está na internet, mas sou eu e o Elias e acabou. E a escola, que é maravilhosa, abençoada, e eu vou lutar até o fim dos tempos para que Para manter aqueles a tenham escola. ter educação continuada, porque é a nossa bênção, a nossa vida. Eu fico muito triste quando as pessoas não vivenciam isso. E pronto, era eu e o Elias e o Aquiles tendo crises a madrugada inteira. Crises que a gente não podia os dois dormir, porque assim eles se colocavam em perigo. Porque antes a gente podia um revezava o outro, mas não, chegou um ponto que não dava mais para revezar. Os dois tinham que aguentar não, acordar para conseguir dar conta de tudo isso. E aí, aqueles comportamentos autolesivos, agressivos, Nana, que tinha sumido. Eu falo para você, depois que você aprendeu uma coisa, desaprender é a coisa mais difícil do mundo. Você esquecer alguma coisa que você já criou fluência. A gente, quando a gente está falando de esquecer, a gente está falando sobre morte de células. A gente está falando sobre quebra de sinapses, sobre apoptose, a gente está falando sobre todo esse processo. É muito difícil esquecer. E aí veio o que tinha menos custo de resposta. O menino todo mordido, gente. Sabe? Arranhando e tudo. Sem dormir. Tadinho, ele não tava se aguentando na pele dele. A gente não tava se aguentando. Eu tava. Sabe aquele negócio? Eu olhava para o céu e falava assim, bem que um meteoro podia cair aqui agora. Claro, é Acabou, surreal, né? encerrou. Porque É surreal. não dava. E aí, eu tava contando para mim. Para piorar a situação, veio parente para cá, né? É parente próximo. E aí começa a pedir coisa. A Se pessoa veio pra comportando cá, como parente, não é o parente que vem para ajudar, né? não É é o parente visita. que vem para se comportar como parente. Eu fiquei assim, a pessoa nunca vem, nunca, nunca. A gente fala, não venha porque estamos em crise, estamos num momento terrível. Vem, porque ela fala, vou ajudar. Só atrapalhou, só piorou. Eu falei, não, você tá. Aí você, como visita, sentou, querendo atenção, achar o menino ali se estribuchando. Eu falei,
vaza, pelo amor de Deus, não dou conta. E aí, nesse surto inteiro, nesse tempo, o que salva a gente é o conhecimento de entender, peraí, esse comportamento tem isso, nós vamos estar trabalhando aqui com contenção de danos. Cheguei para o meu entrei com atestado psiquiátrico, eu não dei conta, não. Eu estava empurrando ao Peraí, máximo esse cortou atestado. aqui para mim. Peraí, travou aqui. Você falou que você chegou para o quê? Para o seu vizinho? Psiquiatra, meu psiquiatra. Eu cheguei para o meu. Chegou pro seu vizinho. Ah, tá. Você Não, chegou não, para o seu psiquiatra, cheguei para o travou. meu psiquiatra e o psiquiatra estava querendo me dar medicação para dormir. Eu falei, doutor, tá doido? Se eu dormir, meu marido se acaba. Aí pronto, você mata um e o outro tá dormindo. Porque não tem como. O Elias, ele precisa de suporte, precisa de apoio. A gente precisa dividir aqui. O que eu preciso é o seguinte, que você me dê uma medicação para segurar essa minha ansiedade, porque o que estava acontecendo? Estudando, a gente vai estudando a questão dos precursores do comportamento, a cadeia comportamental. Eu vi a cadeia começar a iniciar, eu travava. Eu falava, vai acontecer. Eu travava, não conseguia fazer mais nada. Eu não conseguia agir, eu não conseguia intervir. E aí o médico me deu o remedinho e aí eu comecei a melhorar daí e consegui intervir. O Elias, ele é cabeça fria pra caramba, ele é um ser evoluído demais, assim, em relação a isso. E a questão é que você vê, a gente estava nesse caos. Se uma família não tem essa bagagem, imagina as atrocidades que acontecem dentro de casa. E Imagina o que acontece. pode. E acontece. Acontece. Aí é que a gente vê todas essas notícias e, na verdade, um monte de notícia que a gente nem vê, né, minha gente? Um monte de notícia que a gente nem vê e nem fica sabendo. Aí tem um monte de coisa na Então, internet, vira um tribunal, vira toda uma situação. acho que eu posso já ter falado com ela, talvez, hein? E Pensa acho que numa ela pessoa que. E ela é uma criatura que eu acho, primeiro, assim, é o link que ela faz entre a escola, a clínica, porque ela trabalhou muito tempo em escola, ela trabalha com muitas clínicas e ela vivencia isso dentro de casa. Porque, assim, ela já está se preparando, porque a mãe dela está idosa, porque ela vai recepcionar o irmão. Então, ela tem ah, todo esse preparo, a vida inteira foi ai, isso, foi Dani, depois, escolha, eu acho que, decisão. eu não sei se eu tenho certinho o contato, mas já fica aqui depois você me passar para gravar com ela. Sim, vou te Se ela passar, topar, no vou caso. te passar. Ela, assim, extrai, puxa ela e abre, daquilo dali sai tanta coisa e ela é tão consciente sobre o funcionamento da escola, o que é real, legislação. Ela tem uma. E outra, ela é salvadora de clínicas também, aquelas clínicas que estão tudo quebrando e tudo. Só que tem uma questão, ela demite clínica. Ela é aquela que, assim, se ela vê que o negócio não tá certo, aí o povo fica pé da vida, né? Porque ela fala, ó, se você não Perfeito, corrigir isso, você é demitido. Mas perfeito. aquele. A gente só tem amiga boa, assim. E aí ela olhou para mim, fazendo essa imersão, ela falou assim, Dani, você tá trocando. Tá trocando pneu do carro com um carro em movimento, né? Eu falei, amiga. Exatamente É isso que eu só tô o que a fazendo. gente faz. Eu É fazendo só o nosso modus imersão, operandi, mais ou menos. Né, Dani? vivenciando tudo, exatamente, eu tava vivenciando Mas tudo. é que a gente já normalizou o absurdo, né, Dani? A gente vive sempre assim, trocando o pneu do carro com o carro em movimento, porque meio que a gente não tem muita opção. E aí, você, acho que é anestesia, né? Aí, não sei, aí tem que Mas sabe que a questão também, Mi, é que você tá imersa muito conhecimento, muita informação. Você, inclusive, você sai muito da bolha. Eu ainda estou dentro de uma bolha muito fixa ali. Você não, você vai muito além disso. Você se comunica com muitas pessoas. Então, sua cabeça está muito aberta. Mesmo numa situação muito crítica, você tem muita informação. Eu acho que é isso que me faz conseguir seguir, conseguir ir para frente, e mesmo em momentos muito de crise, é aquele negócio, eu sei que isso é um momento que a gente vai ajustar, que o que eu preciso nesse momento é deixar, um plano de contingência, a gente entender que vai ter momentos na nossa vida, e as pessoas desmerecem muito isso dentro do PE, nos planos, né? São os planos de contingência, aquele negócio, tá, deu crise, a crise continua, qual é a ordem de prioridade aqui, só para a gente ajustar esse eixo. Então, nesse momento, quando a crise estava muito em crise, eu e o Elias falavam assim, a gente tem que deixar essa casa mais segura possível, a nossa preocupação era a questão de, pelo menos, se alimentar de forma bem, assim, porque a alimentação é importante, zeramos TV, não existe mais TV aqui em casa, as TVs ficaram totalmente, porque a gente tirou todos os estímulos, né, nesse momento, e foi isso, foi essa questão, assim, E mas a alimentação, você diz, e aí, bom, retomando aqui, da questão do TEI, e do que eu penso que seja importante,
né, e uma dificuldade. A importância e a dificuldade. A questão dos profissionais não conseguirem fazer esse diagnóstico diferencial, né? Porque hoje, então, se todo mundo só sabe de autismo, se eu só sei de autismo, tudo que eu vejo é autismo, né? Se eu não consigo ter um olhar para conseguir fazer esse diagnóstico diferencial, eu só consigo ver aquilo, né? Então, mas a importância de fazer esse diagnóstico diferencial vai ser essa minha tomada de conduta num, num tratamento, nessa abordagem medicamentosa, da linha de intervenção mesmo, né, nessa psicoterapia, qual que vai ser, porque então só a análise do comportamento não vai abarcar tudo que eu preciso. Nem nunca, nem só para autismo, nem para nada na vida. Nenhuma ciência ela é completa num todo para complexidade de todos esses transtornos que a gente está falando, né? Então, a gente pensando, tá, consegui diagnosticar, eu identifiquei que tem um transtorno explosivo intermitente, porque preenche essas características tanto na frequência dessas explosões quanto nesse volume que ela tem, essas extremidades, é muito desproporcional, né, para o que acontece e as reações que essa pessoa tem, esse sofrimento todo que causa, não tem um planejamento anterior, não tem uma vingança, não tem essa questão de se opor, é um rompante que simplesmente vem, né, e causa muito sofrimento para a pessoa, os prejuízos que causam na vida dela é algo que ela não consegue conter, né, e diferente também do TOD, tem essa coisa que se você consegue ter uma previsibilidade para evitar chegar nessa explosão, você consegue, de fato, conter, assim, minimizar, né, que essas explosões, diminuir a frequência de explosões, né, diferente, por exemplo, do TOD, que você não tem uma resposta exatamente dessa forma, porque no TOD você tem aquela intenção, né, ou a pessoa, ela quer irritar, ela quer confrontar, ela é vingativa, tem uma índole diferente ali, completamente distinto do TEI, e não, ele só vai respondendo, né, só vai explodindo, né, as situações, essas contingências, enfim, então, todas essas questões foram identificadas. Aí o tratamento. Então, o que se identifica ali que tem uma diferença? Você pontuou em questão de alimentação, você pontuou questão de tela, conta melhor isso pra gente e essas outras intervenções, até mesmo A primeira medicamentosa. questão é que, como a gente já veio conversando, não é raro a gente ter um transtorno e outro transtorno, ter comorbidades, né? Então, tem um transtorno de Uhum. sono, às vezes tem um transtorno alimentar, a gente não sabe, por exemplo, alergias, questões, mas a gente, se a gente for ver o autismo, inclusive eu estou lendo um livro, não sei se você conhece o Dr. Cassiano, ele me deu 2 livros maravilhosos, um sobre justamente essa parte de metabologia, né? Ele é oncologista, eu depois até mostro. Mo, você pega o livro azul aqui para mostrar? Ele é Bem bacana esse oncologista? livro. Ele é oncologista e pediatra e ele estuda. Ele é demais. Então, todo estudo que ele acha sobre esquizofrenia, essas coisas, é esse mesmo. Ele sempre está me mandando e tudo, é um querido. Esse livro daqui, ó, vai estar ao contrário, né? Aqui, ó. Nossa senhora. Imunologia. Imunomodulação, interações imunoneuroendócrinas na saúde e na doença. Eu sou terrível para ler as coisas, gente. Como ele chama? Cassiano? O quê? Cassiano, nossa, ele e a esposa, eles são Mas incríveis. Cassiano o quê? Eles Vê o são... sobrenome dele aí. Eu te mando, doutor Cassiano, deixa eu ver aqui. E ele sempre tá. Deixa eu pegar aqui. Cassiano Goulart. Goulart. Doutor Goulart Cassiano. Eu te mando aqui o perfil dele. Dá para compartilhar, me passa, dá um print, me manda o WhatsApp, que eu compartilho a tela aqui. Ah, tá. Ixi, deixa eu ver se eu acho o WhatsApp dele. O Insta. Ele tem Insta? Tem, mas é assim, o Insta dele, ele coloca uns conteúdos, só que Não, já coloca um negócio pá, sabe? Ele é autista também, ele é autista. E aí, você vai conversar com ele já tá falando sobre, ele salta de uma fala assim, didática, ele começa, mas alguns segundos ele já tá falando em nível de rota metabólica. Então ele começa a falar sobre, a linguagem dele é muito para profissional mesmo, assim. Ah, entendi. Eu vou boiar máximo, blaster total. Quando ele foi uma pessoa. Quando eu vou gravar de genética, eu tenho que. Nossa, gente, os 2 episódios que eu tenho de genética no Audispod, assim, primeiro que eu sou péssima para fazer agenda, né? A Dani bem sabe. Mas eu fui numa maratona que eu tava assim, comecei 6 horas da manhã montando estúdio, comecei a gravar 8 horas da manhã, e o episódio de genética eu tava gravando 10 horas da noite. Eu tava vesga já, assim, tipo, completamente
Eu não sei como passada, funciona, tava assim. realmente não sei E como aí era funciona. genética. Tá, daí então eu já tava assim, sabe, já, vamos lá, claro, vamos gravar, ótimo, maravilhosa. E eu tava fazendo uma força para prestar atenção, uma força que eu já tava muito, muito cansada. E aí, genética, Dani, genética, tipo, que eu já sou coitada. Uma coitada, isso me define, uma coitada. E me esforçando muito, muito. Os 2 episódios que eu tenho no WhatsApp, aí até o Juninho, eu tava o Juninho e a Lari junto, eles, Mirella, para de marcar genética por último, você tem que pôr o primeiro do dia, que, né, os fosfatos ainda estão ali funcionando e tal. Nossa, eu tô boiando tanto no episódio, tipo, e a Gra, a Natália, né, Ah, sim, a Gra. como foi com a Gra. Uhum. E aí a Gra ainda assim, vamos ver se entendeu. Eu falei, não faz negócio desse, né? Ela ainda, não, vai fazer 3 perguntas. Eu, tipo assim, meu, não. Ela é muito professora, né, a Gra? É muito Tipo, não, engraçada. não faz isso comigo, uma hora dessa, de noite, depois eu tenho o dia inteiro gravado, Dani, minha nossa senhora. Então, se ele for ficar falando essas coisas, meu Deus do céu, vai ser Não, difícil de acompanhar. ele no, a gente estava, eu fui fazer um evento, eu estava pegando a comida, a gente estava falando com ele sobre a questão da hipótese da esquizofrenia, como neurodesenvolvimento e tudo, e nessa, a gente estava falando sobre foi sobre, tá, nessa eu fui e falei assim, eu achei muito esquisito, porque quando o meu esposo consumiu triptofano, a suplementação de triptofano, ele não conseguia mais dormir, nem o Aquiles, o Elias, ele não conseguiu, assim, o Elias piorou demais. Aí, peraí, Triptofano em tese é para melhorar, né? só que aí ele foi explicando toda a rota e ele falou assim: ele tem isso? Acontece isso com ele? Várias questões comportamentais. E ele foi perguntando. No final, sabe, eu falei, gente, como toda essa correlação que tem de certos movimentos e tudo que a gente tem que levar em consideração, que aí vem a questão da anamnese. Porque muitos profissionais, o que acontece? Eu vejo a importância de entregar uma ficha para os pais e existir um diário continuado no momento que você começa a entrar com fármaco ou que você tem uma hipótese diagnóstica, você entrar com esse diário, sabe? Saber como foi esse comportamento. Não precisa ser uma coisa muito complexa, gente. Nós podemos coletar dados por emoji, a gente pode coletar dados de várias e várias formas muito simples para você saber como é que está esse comportamento. E aí vem a diferença na questão do TEI, né? Porque o TEI muitas vezes vai ter que entrar com um farmacológico ali, para você segurar essa impulsividade, para que se possa fazer uma intervenção eficaz. Só que a gente tem que saber se esse fármaco está adequado. Porque às vezes a família nem sabe descrever a dor, não sabe nem, ela está tão dentro de tudo, daquela bagunça, e às vezes ela tem vergonha de relatar, que numa consulta, às vezes, de um médico de 1 hora, ou de 30 minutos, 1 hora ele não vai conseguir relatar. Está naquele sufoco. Você teve até o relato, né, da Zimbes lá, que ela falando da moça que foi, pagou uma fortuna lá numa consulta, chegou, nem Sim. lembrava direito, não conseguia falar as coisas. Isso não é raro acontecer, da pessoa chegar totalmente perdida. Então, esses diários acompanham muito. Eu e a doutora Ellen fizemos um diário justamente para os pacientes, para ir acompanhando. Eu uso eu e o Elias, a gente divide aqui, que a gente vai relatando diariamente para saber se esses fármacos estão adequados. Uma Fazendo. coisa que eu acho muito importante, que eu falo para os pais, e isso daí é você identificar essas cadeias de comportamento, identificar esses estressores. Então, quando esses comportamentos ocorrem mais, em que momento do dia, eu sempre pergunto, o que faz seu coração paralisar? É aquele momento que seu coraçãozinho fica pequenininho, me fala, mas você lembra o que está acontecendo? Se você não lembrar agora, tá tudo bem, mas no momento que acontece, você lembra dessa conversa que a gente teve? Quando seu coração fica pequenininho, quando você sentir aquela coisa diferente que vai acontecer. A gente normalmente tem isso. E a gente começar a identificar. E aí vem a parte crucial de uma intervenção com comportamento agressivo, é treino parental. É treino parental. A questão é, nós estamos falhando nos treinos parentais, porque a gente está focando, os terapeutas muitas vezes eles vão fazer um treino parental focando demais na criança. Foca, a criança desenvolver. Não, quando você está fazendo treino parental, quem é seu aprendiz são os pais. Então você tem que entender o contexto de vida deles. Você tem que entender essa rotina, essa dinâmica familiar, a forma que a criança se relaciona, a criança, adolescente, que com o pai é diferente com a mãe. Então, esse treino ele é muito personalizado, ele é muito individualizado, e isso faz total diferença, entender essa dinâmica. E nós falhamos nisso, e falhamos porque nós não estamos medindo o quê? Índice de qualidade de vida. Então, isso teve um estudo de 2023 que foi um tapa na cara de todo mundo, porque todo mundo fica falando sobre treino parental, treino parental. Não, o que nós temos de pesquisa é que treino parental desenvolve, é bacana, você vê, mas o que acontece muitas vezes é que passa um tempo, você faz um estudo longitudinal, os pais desistem, porque eles começam a ficar cansados demais.
Eles falam, ah, cansei, já fiz. A criança muitas vezes ela desenvolve, começa com uma fala funcional, às vezes, e tudo. E ele cansou. Aí começa a vir uns disruptivos, começa a vir umas outras coisas, mas ele já tá cansado, ele não quer mais saber disso. Ele quer levar a vida e tudo, porque foi muito intenso. Ah, eu sou pai terapeuta e tudo, e aí ele vira esse desespero. Isso é internacional, isso não é um problema no Brasil, isso é um problema geral. E eu falo que assim, esse problema vem por quê? Porque a gente não tem assistente social no autismo vendo essa qualidade de vida dessa família, vendo a dinâmica familiar. Se você chega para um assistente social e você fala onde você mora, ele vai saber, já tem uma noção, quais são os supermercados perto, qual o seu custo de vida para você se manter aí. Ele vai olhar o seu salário, olha, você ganha tanto, mas você gasta tanto aí, o seu deslocamento, então o traslado, toda essa questão daí pesa e o assistente social consegue enxergar bastante, né? Mas já que a gente não tem, a gente tem que fazer com o que nós temos e seguir. Então, um bom terapeuta para fazer uma intervenção, tanto no TOD, quanto no TEI, qualquer comportamento agressivo que seja, é identificar essa dinâmica familiar. Gente, assim, existem diversas contingências envolvidas ali no tempo. Não são 3 contingências, isso daí é só didático. É o que a gente aprende lá, tipo na escola, que a gente vai empurrar uma bola esférica, sem atrito, e a gente fala, considere que isso daqui é um cavalo andando num campo. Quando a gente fala sobre tríplice contingência, é isso. Mas são diversas contingências, e você tem que entender essa dinâmica para fazer um treino efetivo, para você conseguir a adesão dos pais. Outra coisa também que vale lembrar, que muita gente acha que treino de comunicação funcional, se eu ensinar essa criança a se comunicar, pronto, acabou, não vai ter mais disruptivo. E hoje o que nós temos de estudo é que, sim, isso resolve em parte, mas longe de resolver tudo. Principalmente quando a gente está falando sobre um transtorno explosivo intermitente, que eu acabei de dar o exemplo, eu quis dar o exemplo dessa minha tia, de uma familiar próxima, uma pessoa que eu convivi, que eu vi o sofrimento dela, fala Sim, muito não tem bem, problema com a comunicação, né? se comunica bem, sabe, teve uma carreira e tudo, mas explodia. E isso destruiu a vida dela, foi destruindo, foi deixando ela totalmente isolada do mundo e ninguém conseguindo se relacionar. Então, essa correlação do TDAH com o TEI é extremamente prejudicial e a gente tem que olhar além do que a gente enxerga dessa comunicação. É, mesmo porque eu, assim, agora pensando nas famílias que eu tenho mais contato e que as crianças têm esse comportamento explosivo, são todas verbais, todas. Falam fluentemente, mas tem, tem muito dessa característica, desse comportamento explosivo. E, de novo, crianças que são um doce de criança, Se mas que você não trata, se você não cuida dos estão pais, enfrentando muitos problemas comportamentais por conta desses rompantes. e aí o pessoal quer colocar tudo na conta do autismo, né? Não é porque é questão sensorial, eu ouvi um barulho mas peraí, ele ouviu um barulho e teve e quebrou o brinquedo, ou quebrou alguma outra coisa, rasgou, ou gritou, ou xingou, ou qualquer coisa. Não! Se está em alta frequência, caracteriza outra coisa. E é importante dar nome, porque quando a gente dá nome, a gente tem um olhar especial. E eu falo uma coisa: a escola do meu filho, que é uma escola especializada, que eu falo que tem que ser replicada, é impressionante. Eu falo da escola do Aquiles, as pessoas não acreditam que exista uma escola pública com essas questões. É uma infelicidade. E ela tem que ser replicada. Por quê? Tem um É um coleguinha. unicórnio, né? A escola do Aquiles. E as pessoas não têm interesse de vir visitar. Eu vejo assim, eu acho incrível o trabalho da AMA. Eu acho maravilhoso. A questão é que essa escola é mantida pelo GDF, pelo governo do Distrito Federal. E isso daí é uma obrigação do Estado mesmo. Então, isso deveria ter em outros lugares, é possível replicar, sabe? Eu vejo as AMAs o tempo todo nessa linha tênue. A escola do Aquiles tem lei específica. Eles têm que. Você é advogada, mexer com lei é muito difícil, é muito mais complicado. E aí vem a questão do coleguinha do Aquiles, que ele tinha um comportamento dizer, muito severo. O menininho, assim, em um contexto de vida muito complexo. Você vê que numa escola especializada eles conseguiram colocar esse menino numa sala individual, trabalhar com ele sozinho. A diretora e analista do comportamento, psicóloga, analista do comportamento, é um outro negócio, foram intervindo. Aí fala, ah, não, escola não intervém, escola é educação, não é saúde. Isso daí é o quê? É saúde. Para mim, não Não, tem. essa conversa é o próprio fim. Quando eu estive em Brasília gravando, eu gravei com um diretor de uma escola especial daí do Distrito Federal, mas que a unidade dele era acima dos 15 anos, a unidade que ele coordenava. E aí o aluno mais velho dele estava com 30 e poucos anos, na unidade que ele era o coordenador. Incrível, gente, incrível. Isso a gente tinha que. É inacreditável que a gente está vivendo, Dani. Sim. É surreal, parece assim, um multiverso
do mau gosto, parece, sei lá, Não, desrespeito. aquele Super Sense8 lá, como que um é desrespeito pra aquela nossa vida. série que tem Netflix, Sense8 lá, que fica Sim, que sim. são vários absurdos, aqueles vários episódios com extremos, assim, caricatos, de situações surreais, assim, parece que é um episódio do Sense8. É, É o Brasil, Black o Mirror, caso não? especial. Acho que é Black Mirror esse daí não é? Ah, é verdade, Black Mirror. Qual que é o Black Mirror. Sense8? Você sente o pessoal todo mundo conectado, o que eles sentem junto, um negócio assim. Eu acho que é isso. Verdade, então tá, é o Black Mirror mesmo, então é Não, isso. mas é isso que a gente A vivencia. escola, A gente não entende. a escola no Brasil é um episódio mau gosto do Black Mirror, é o que a gente está vivendo. E é o meu terror e pânico toda vez que eu penso assim, aqui chegando aos 18, e aí? E o que eu faço daí por diante? Porque assim, ele vira purpurina. Eu tava conversando isso uma vez num salão, aí a moça falou assim, não, mas aos 18, a mãe também tinha um filho autista e tudo, mas era uma outra realidade dela, ele é autista, TDAH, ela, não, mas olha, meu filho desenvolveu e tudo, nananã. Eu falei assim, o filho dela tava, sei lá, com uns 10 anos, 10 anos isso. Eu falei assim, meu filho tem 8, esse é o repertório dele, tudo. Eu entendo que ele possa desenvolver bastante, ainda tem coisas, mas ele dificilmente a previsão desse. É complicado a gente imaginar ele aos 18 anos, indo para uma faculdade, depois ingressando no mercado de trabalho, e eu podendo, assim, não, nenhum pai morre tranquilo, mas assim, que ele possa seguir. Eu falei assim, essa não é a minha realidade. A questão é, eu perguntei para ela, você acha que quando o seu filho completar 18 anos, você vai poder aposentar? Ela, não. Eu falei, você acha que um dia você vai aposentar? Ela, não. Eu falei, nem eu. E quem vai cuidar do meu filho quando eu estiver trabalhando? Aonde eu vou estar? Porque eu trabalho no momento que ele está estudando. Eu não sei o que eu faço. Meu salário não vai aumentar até lá. A gente só está piorando o nosso salário, a nossa renda. Eu não vou ficar rica até aquele momento. Eu adoraria ficar rica. Mas isso não vai acontecer. E aí, o que vai acontecer com meu filho? Eu não sei, eu não faço ideia. Porque assim, hoje somos dois aqui em casa se virando. E se um de nós faltarmos? E aí nós duas, que nós temos contato com essa realidade do e se, porque a gente enxerga, a gente tem contato com as pessoas que vivenciam, é, eu preciso de remédio para ansiedade para isso, porque assim eu não dou conta. Exatamente. Uma das pessoas que eu também quero muito entrevistar aqui no Auditório, eu nunca encontrei, eu não sei se ela me conhece, mas eu acompanho o trabalho dela. Ela é do Rio de Janeiro, a Flávia Poupe, você já viu? Que ela fala sobre moradia assistida. Eu acho que sim, já, Só que já. eu também, só que é no Rio de Janeiro. Não rolou de eu fazer outra edição especial ainda lá no Rio de Janeiro. Mas eu preciso entrevistá-la. E ela fala sobre moradia assistida. Cara, a gente tem que muito falar sobre isso, porque, né, é o que tem, é o que precisa, é a próxima etapa, é isso. Eu vejo que assim, a moradia assistida, e um passo antes disso é a educação continuada, porque você pode fazer faculdade, eu posso fazer faculdade. Eu não estou falando se é pública, se é privada, porque o filho não tem educação continuada para ele. É. Porque Só que aí, então, não, e aí a educação continuada, porque, por exemplo, essa unidade aí de, de Brasília, que é a partir dos 15 anos e não tem idade limite, essa unidade, é o porque Distrito Federal. a escola do Aquiles também tem aluno até 70 anos, mas é atendimento. Depois de uma idade, porque assim, Mas, eles mudaram ali. mas não é assistencialismo, Não, não, como é que porque tem funciona? plano pedagógico. Tem, não é assistencialismo, mas não vão todos os dias, eles reduziram. Eles conseguiram modificar, se bem me foi recente, modificar uma lei que antes eles tinham atendimento sempre, eles iam para estudar mesmo. Aqui, não, Aí agora, como? essa unidade aí do Distrito Federal que eu tô falando, ela vai, é todo dia, Porque o que todos os na dias. escola do Aquiles eles reduziram para depois, eu sei que foi progressivo, a partir dos 30 e poucos anos, até os 20 e tantos, tantos atendimentos, depois os 30 e tantos, tantos atendimentos. Foi reduzindo o número. Atendimentos, quando fala, é porque assim, o Aquiles, ele tem atendimentos. O Aquiles, ele vai para a professora, mas ele tem um momento que ele vai para o psicomotricista, aí depois ele tem um trabalho na água, ele tem um trabalho de solo, aí vão para o jardim, aí tem uma certa idade que já vai para a cozinha, então tem o pessoal da nutrição, aí vai para a informática, então tem esses que eles chamam de atendimentos, né? E nem todos têm, não tem o horário da professora, eles têm atendimentos, assim, Ah, que tá. acaba nessa escola. Ó, eu posso estar muito enganada. Esse professor lá, ele chama Jean Tourinho. Eu conheço, Jean, eu vou conversar com ele. Conversa com ele, para você entender lá. Porque lá eles têm algumas oficinas específicas, por exemplo, eu sei que tinham de costura, eu sei que eles tinham algumas coisas de marcenaria,
eles tinham algumas coisas, tanto que eles faziam feiras de finais de semana para apresentar, porque tinha alguns lá que faziam algumas coisas dessas, algumas pinturas de pano de prato, coisas que daí eles faziam feiras e punham para venda, e esse valor era revertido sim para o pessoal dali, que faziam os seus trabalhos, então eles tentavam, inclusive, fazer algumas parcerias com comércios locais dali, a promover esse tipo de... Gente, que legal. Muito, muito legal, assim, Já saiu esse episódio? já foi na época que eu fui para Brasília, aí, Ai, quando, vou ver. quando eu Eu vou fiz. conversar com ele. Mas eu continuo acompanhando o Jean, desse trabalho, do que ele faz, entendeu? Então, eu sei que ele está sempre na correria para continuar fazendo. Eu sei que tem fila de espera de pessoas para conseguir, mas é grande a unidade dele. Ele atende um número bem grande de pessoas. E é todo dia. É todo dia. Eu não sei se é integral. E você vê, para ele conseguir manter isso, tem que estar dentro do governo. Gente, eu acho que esse é o caminho que os pais têm que adotar. Eu me sinto muito, por exemplo, esses eventos que tem aqui em Brasília, as pessoas têm que aproveitar para ir conhecer esses lugares. Falar assim, não, ó, em vez de ir passear, né, vou nesse lugar, vou conhecer, vou saber as informações, qual é a lei, me dá a lei que sustenta esse lugar, para eu levar para o meu município, para conseguir batalhar por isso. Ixi, me travou. Ih, travou. Ixi, travou. Será que isso foi eu? Será que eu estou ao vivo, gente? Eu estou só. Somente só. A dona da live caiu. Agora a live é minha? Então vamos lá. Peça a música. Quem pedir a música que está tocando. Vamos colocar. Sei igual o rádio aqui. Vou falar aqui com a Mi. Deixa eu ver. Xiii. Vocês já viram aquele negócio do forninho caiu? É a Mi, o meme. O meme do forninho caiu. Não sei, eu acredito que estão gravando. Deixa eu ver aqui. Acho que está seguindo, eu acho que a Mi caiu na internet. Mas daqui a pouquinho ela volta. Deixa eu ver. Não está recebendo nem mensagem. Caiu tudo. Então, pessoal, vamos ver se volta daqui a pouquinho. Mas enquanto isso, deixa eu ver se eu consigo fazer um trem aqui para vocês, que continua gravando, né? Eu assumo aqui, não tem problema. Acho que a minha não vai ficar chateada com isso, né? Vou pegar essa minha apresentaçãozinha para vocês, para mostrar. Compartilhar aqui, share screen. Gente, isso aqui foi uma apresentação que eu fiz há um tempo atrás, não trazendo aqui os casos, mas aqui o que eu estava falando para vocês, né, os aspectos. Nós temos transtornos de neurodesenvolvimento, em que nós temos aqui a deficiência intelectual, o transtorno do espectro autista, o TDAH, e esse aqui é esse capítulozão aqui. Quando a gente vai falar sobre o TEI, o TOD, todos esses outros transtornos, nós estamos entrando nesse outro capítulo, que é um capítulo dos transtornos disruptivos do controle de impulsos e da conduta. Então, aqui, vocês veem quais são os transtornos que a gente tem aqui, né? Transtorno de oposição desafiante, transtorno explosivo intermitente, o transtorno de conduta, transtorno de personalidade antissocial, piromania, cleptomania, e aí segue. Então, isso agrava muito. Isso deixa as coisas bem mais complicadas, né? Então, os critérios que eu estava até falando com vocês, né? Então, quando a gente vai olhar o TEI, é muito importante olhar esse histórico clínico. Então, uma anamnese bem feita, ela faz toda a diferença. Saber se esses comportamentos, eles estão acontecendo em quais ambientes, né? E essa dificuldade, ela tem uma dificuldade de comunicação ou não? Então, os comportamentos, eles não existe essa dificuldade da comunicação.
tem dificuldade na reciprocidade social, tem questões atencionais, hiperatividade, dificuldade de esperar, inquietação. Então, é muito importante avaliar toda essa questão, né? E aí, esse estudo, que é muito relevante, né, um estudo relativamente recente, ele trouxe dados muito relevantes que, questão, por exemplo, agressão, autolesão, comportamento disruptivo. Então, a gente tem que a agressão em 55%. Então, é um valor muito considerável. Então, quando foi feito esse review sobre os problemas comportamentais, a agressão ela está ali no ápice, depois seguindo logo da autolesão. E aí nós vamos seguindo para destruição de propriedade, localização. E a questão é que a gente nunca tem um transtorno sozinho, nós temos esse entrelaçamento, né, que é o TDAH, TEA, nós temos o TDAH com TEA, o TEA, então a gente tem todo esse relacionamento. E as pessoas ainda perguntam muito a questão assim, Dani, pode ter TOD? TEA? Pode ter essa correlação. Pode ter TDAH e TOD e TEA? Pode. Então a gente tem esse entrelaçamento, né? E as avaliações? Como eu estava trazendo aqui para vocês, nós temos a avaliação funcional do comportamento e várias modalidades de registro, né? Então, a ABC aqui, gente, como eu trouxe para vocês, a ABC, que todo mundo fala muito, é importante, coletar a questão do ABC, mas isso daí a gente tem muitas outras contingências envolvidas, né? Muito mais do que a ABC. Então, quando nós vamos pensar sobre as avaliações funcionais, nós temos aquela avaliação típica, né? Aquela avaliação que analisa a função do comportamento, as consequências. Então, atenção, fuga, esquiva, se quer alguma coisa específica, um tangível, e as questões sensoriais. E também a gente não pode descartar os comportamentos adjuntivos, que são raramente falados. Então, vamos lá para aquela pessoa que, assim, tá esperando, digamos assim, eu tô aqui esperando a Mirella voltar. E aí eu fico aqui à toa, não falo com vocês, não interajo, eu falo assim, não tô interagindo, nada tá acontecendo. Vou passar aqui, e eu começo a roer a unha, começo a fazer esse autolesivo, né, que roer a unha, se machucar, começo a comer os cantinhos. Por quê? Eu não sei quando ela vai aparecer. Eu simplesmente estou num momento que não tem um reforço, não tem uma consequência ali certa. Então, é um comportamento que a gente fala assim, esse é o comportamento que acontece entre esses processos de reforço, né? E aí, nós temos a isca, que a isca ela vai olhar muito essas cadeias comportamentais, o que acontece nessas cadeias, para a gente desligar esse comportamento. Isso daí vem através de reforçar a cadeia e a gente ensinar novas formas, né? Então, é importante a gente ver essa questão aqui. Então, assim, não existe intervenção efetiva para comportamentos interferentes em treino parental. Ponto. Não existe, gente, não tem como. Deixa eu parar aqui. Eu quero trazer uma outra questão aqui para vocês importante. Quanto a mim vem, que é uma fichinha de anamnese. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para mostrar para vocês. A importância do processo de anamnese, né? Deixa eu ver se é essa. Deixa eu olhar. Vou pegar essa fichinha aqui e mostrar para vocês. Toda anamnese ela deve ser construída conforme as necessidades, né, gente? A gente não cria as coisas assim, tipo, que vontade de criar isso. Então, nós compreendermos como é que é o relacionamento desses pais, a questão da história de vida, né, o nascimento, a dinâmica familiar, se tem irmão, qual a interação, e como é que são esses desafios, né? Como a pessoa se sente, como é um dia típico, um dia alegre, quais são os recursos que usa para se desenvolver, qual o custeio. Não é bem isso que eu queria mostrar para vocês, não. Deixa eu procurar aqui. Tem o que eu fiz junto com a doutora Ellen. Deixa eu ver se eu encontro. Vou olhar aqui.
Saúde. Tô abrindo pelo Canva. Gente, a Mi sumiu. Ela sumiu. Não sei se ela nem vai aproveitar essa pergunta, assim. O que vai acontecer nesse pedacinho? Eu tô falando com vocês, vai sumir. Aí, vamos lá. Deixa eu... a agenda da família. E se segura, gente, que eu vou mostrar uma coisa bem legal para vocês. Ela é gratuita. Deixa eu ver se é esse aqui. Compartilhar. Apresentar. E compartilhar. Então, isso aqui depois eu vou disponibilizar para mim, para vocês. Esse aqui é o diário da família, né? Então, tem as partes que você imprime. Aqui primeiro, né, saber o humor. Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo. Então, começa assim. Esse aqui é o diário em si. Então, aqui vai falar como é que acordou, higiene pessoal. Ele deu uma modificada aqui na hora que eu coloquei para apresentar. Vai saber como é que foi no almoço, no jantar, como foi nos lanches, o que preferiu, qual foi o tempo em família, a medicação que está tomando, o que você percebeu na medicação. Então, era só tic-tic-tic-tic. Ele ficou feio aqui na apresentação, mas ele é mais bonitinho, tá, gente? Seguindo aqui, depois de 14 dias, ele tem uma fichinha de análise para ajudar. Então, o objetivo desse diário é que ele dure 14 dias para a gente olhar como é que foi esses padrões de humor, aspectos fisiológicos, alterações. Isso aqui é muito importante para quem está entrando com algum fármaco, né? E aí leva para o médico, preenchidinho, mas isso aqui já te ajuda a você fazer uma análise prévia de como tá. E você pode fazer de uma forma mais simples. Por exemplo, eu e o Elias aqui em casa, nós acabamos usando muito, por exemplo, o Telegram, que a gente faz um grupo e vai colocando as coisas do Aquiles, quais foram as medicações que tomou, como foi o humor dele, o que ele comeu, qual foi a interação. Então, todo dia a gente vai colocando. É perfeito? Vocês se lembram todo dia? Não, tem dia que a gente esquece, mas o importante é que a gente siga um padrão e a gente continue nesses registros, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Então, ver aqui se a Mi respondeu alguma coisa, se a Mi me ligou. Caiu total. Então, eu acho que aconteceu alguma coisa, gente. Vamos lá. Pessoal, eu vou ter que ir. Mas, ó, vamos fazer um combinado. Acho que a gente pode, não sei se a Mi vai assistir esse finalzinho, mas vocês podiam colocar qual é a música. Fazer igual o rádio, sabe? Vocês pedem uma música aqui no final, ela vai ficar doidinha nos comentários. Pede uma música, sei lá, pede a música da Dua Lipa, bota pra tocar Dua Lipa, bota pra tocar tal coisa. Bora fazer isso com a minha. Ela não vai entender nada, ela vai ter que assistir até o finalzinho para entender alguma coisa, tá certo? Então, um beijão para vocês e até mais.